E hoje, a nossa noite tem um convidado muito especial. A gente tem a alegria de receber o nosso querido Padre Gilvan Manuel. Seja bem-vindo, Padre, à nossa live. O Padre Gilvan, ele é sacerdote lazarista da congregação fundada por São Vicente de Paulo, o grande santo francês que amava tanto os pobres, que amava tanto a Virgem Maria. E o Padre Gilvan Manuel, a gente acompanhou com muitas orações aqui na live. Você se lembra, no mês de março, a gente acompanhou com as orações. O Padre Gilvan enfrentou uma situação muito difícil, não temos nem palavras, não é? Em uma única semana, o Padre Gilvan chegou a perder a sua mãe, o seu pai e 2 dos seus irmãos para essa pandemia que nos assola. E nessa dor, o Padre Gilvan olhou para o alto e conseguiu ver o que Deus tinha para falar com ele, e o testemunho dele tocou muitas pessoas, tocou muitos corações. Quantos de nós sofremos perdas nesses dias, sobretudo perdas da nossa mãe, a partida da nossa mãe para a eternidade? Quantos de nós pedindo orações? Então eu queria pedir que o Padre Gilvan partilhasse para nós como tem sido esse momento, como é que ele enfrentou toda essa situação. E, mais uma vez, Padre, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Já mando um abraço para todos da paróquia São Pedro e São Paulo, aqui de Fortaleza. O Padre Gilvan é o pároco da paróquia. E passo a palavra para o Padre Gilvan falar conosco. É uma alegria muito grande estar hoje podendo me relacionar com todas as pessoas que nos acompanham. Gostaria de iniciar primeiro agradecendo a todos, inclusive ao Instituto, que daqui saiu um grande clamor de preces e orações, porque todos os dias eu recebia mensagens que as pessoas estavam rezando por mim. Então, foi uma situação muito dolorosa, uma situação muito exigente de fé, a que eu passei durante a Semana Santa deste ano, de perder os meus genitores e também 2 irmãos. Então, humanamente falando, é uma realidade muito difícil perder as pessoas queridas. E para um padre, numa vivência máxima da Semana Santa, onde se revive todos os fatos bonitos da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus, eu digo que eu tive a graça de participar, não digo isso de maneira orgulhosa, mas de participar 1% do Calvário de Nosso Senhor Jesus Cristo, nesta semana, como tudo aconteceu, como os fatos, as datas se encontraram, como os eventos foram acontecendo. Então, eu acredito que a força da oração e o testemunho de tantas pessoas que rezaram, como vocês também aqui, isso tem me ajudado bastante no sentido humano a superar a perda das pessoas queridas. Nós somos de uma família numerosa, nós somos 12 filhos, e os nossos pais tiveram a graça de conviver durante 62 anos de vida matrimonial. Então, a minha mãe foi, na verdade, uma grande sacerdotisa no sentido de preparar bem os filhos, assim como Jesus também, educar 12 filhos, prepará-los para a vida. E eu tive a graça de, desde criança, nos 5 anos, dizer para ela, no seu colo, que eu queria ser padre. E ela acompanhou tudo isso, e para mim foi, na verdade, a notícia da sua morte, não só do pai, mas também dos outros irmãos. Mas naquele domingo de Páscoa, receber a notícia da sua morte foi uma tristeza muito grande, apesar do coração estar repleto de alegria pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, e a gente foi acompanhando as postagens que o Padre Gilvan fazia, e uma das postagens chamou muito a atenção da gente, Padre. O senhor, num momento de oração, o senhor escrevia para Deus mesmo, não é? Pode tirar tudo, mas eu permaneço. Como foi que o senhor escreveu? Como brotou essa frase do seu coração, Padre? As pessoas que têm acompanhado todo o acontecimento, há sempre uma pergunta que se faz, né? Por que você não se revoltou contra Deus? Por que você não questionou Deus diante desse acontecimento? Você que estava distante, mas depois esteve próximo dos pais, dentro do hospital, acompanhando. Eu tive a alegria de dar extrema-unção para os 2, de dizer, no olhar, de dizer olhando para minha mãe que aquele momento seria o final,
que ela iria fazer essa experiência com Cristo, o esposo, durante aquela Semana Santa. E já na última notícia da morte, depois que já tinha acontecido 3 mortes, quando veio a notícia da morte da minha irmã, eu sentado na varanda da casa, eu disse: Senhor, Tu podes levar tudo, mas mesmo assim eu continuarei Te amando. E essa resposta dita na dor, ela foi um reflexo dos meus 9 anos de padre, que agora eu vou celebrar em julho, 10 anos de padre. Ela foi um reflexo do meu lema sacerdotal. Eu escolhi no Evangelho de João 21, 17, aquela passagem onde pela 3ª vez Pedro disse a Jesus: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu Te amo. E quando aconteceu esse momento doloroso, quando eu passava por esse calvário familiar, porque na verdade a morte dos meus irmãos, para mim, também dos meus pais, foi um calvário familiar, de dor, né? Os 3, o papai e a mamãe, e também uma irmã minha, eles ficaram 15 dias, exatamente as 15 estações do sofrimento de Jesus. A morte do meu pai aconteceu na manhã da quarta-feira das trevas, à noite o meu irmão. A minha mãe, na manhã do domingo de Páscoa, e também a minha irmã na noite, também do domingo de Páscoa. O 7º dia do meu pai aconteceu às vésperas do seu aniversário natalício. Também o 7º dia da minha mãe, também era o aniversário da minha irmã. Então, tudo isso terminava no domingo da misericórdia, quando a última missa foi exatamente às 3 horas da tarde. E eu dizia: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu Te amo. Inclusive, sabe que eu terei essa força pela fé e essa capacidade de também passar por esse momento. Porque foi uma prova de fé e também uma prova de amor. E em nenhum momento a tristeza invadiu meu coração, porque durante os acontecimentos, as mortes, os sepultamentos, eu sentia em certo sentido mesmo essa força do Cristo ressuscitado, que estava comigo. E no sentido de ser padre, aquilo me vinha muito forte, a própria coerência que eu devia ter naquele momento diante de fatos tão dolorosos, diante de fatos que nos intrigam, diante da própria morte, diante do desespero de ver as suas irmãs, os outros irmãos sentindo muito a morte dos pais e, obviamente, dos meus outros irmãos. Então, isso foi um momento muito doloroso, mas, ao mesmo tempo, para mim, foi um momento de muita ressurreição, de muita experiência do Cristo ressuscitado, porque quando eu soube a notícia da minha mãe, eu disse exatamente no dia que Cristo diz, né, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ela teve a alegria de também fazer essa experiência. E o manustério, aquele pano que fica nas mãos do padre depois da unção, eu tive a alegria de colocar também nas suas mãos, para que lá ela pudesse dizer também: eu sou mãe de um padre, e hoje mesmo, às vésperas do Dia das Mães, eu tenho esta certeza que ela está no céu, junto de Nossa Senhora, intercedendo por nós, juntamente com meu pai e também os meus irmãos, porque os 4 eram homens e mulheres também de muita oração, principalmente os meus pais viveram os últimos anos numa profunda intimidade de oração. Na casa da minha família há uma réplica da Capela das Aparições de Portugal, já a imagem de Nossa Senhora de Fátima está lá, e eles rezavam diariamente pela igreja, pelos sacerdotes, pelos outros filhos. Então, apesar de humanamente ser uma realidade muito difícil, eu acredito que aquilo foi muito santificador para a família, mesmo sabendo que em vários momentos eu senti muito forte que havia realmente uma ação do mal, que havia realmente vozes do demônio, para que a gente pudesse tornar aquele momento que foi cheio de redenção, cheio de Páscoa, tornasse aquele momento no grande desespero coletivo da família. E graças a Deus, a força do Cristo ressuscitado habitou no coração de cada familiar, de cada irmão, de cada parente, amigo, que compreendeu esse momento sob as luzes do Cristo ressuscitado. Mesmo chorando todos os dias, mesmo sentindo a falta da presença física, mas existe uma força muito grande espiritual. Eu chamo que isso é a fé, mas ao mesmo tempo foi essa graça que nós tivemos de receber dentro do nosso coração o Espírito Santo derramado na Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço, Padre, esse seu testemunho, as suas palavras, e queria
pedir ao Senhor, já que a gente está na véspera do Dia das Mães, e o Senhor falou da devoção que a sua família tem a Nossa Senhora de Fátima, a imagem está aqui, nós estamos na novena de Nossa Senhora de Fátima, estamos falando. Queria que o Senhor partilhasse e deixasse uma mensagem para todas as pessoas que perderam a sua mãe, que estão nesse momento com saudade, vai já na véspera do Dia das Mães e nessa lembrança de Nossa Senhora. Sei do grande amor que o Senhor tem a Nossa Senhora, que também São Vicente de Paulo tinha a Nossa Senhora. O que o Senhor tem para deixar de mensagem para o nosso povo? Eu acredito que não existe orfandade quem está perto de Nossa Senhora. Eu senti muito forte isso quando ontem já conversava com as minhas irmãs e elas já lamentavam, dizendo como nós vamos passar o primeiro Dia das Mães sem a presença física da nossa mãe. E eu lembrava muito do Papa Francisco, quando ele esteve em Fátima, por ocasião do centenário das aparições, quando ele disse diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, né, nós temos mãe. Né? E eu afirmo para você que está em casa, para você que também se sente órfão, que perdeu aqui na terra a presença física da sua mãe, mas acaba ganhando também para o céu, ela que está junto de Nossa Senhora, dos anjos, está lá intercedendo por nós. Nós temos mãe. Não vamos nos sentir órfãos, não vamos nos sentir ausentes desta maternidade tão bonita que Maria exerce sobre a igreja, sobre os seus filhos. Amanhã, o domingo, dia do Senhor, nós que não temos a nossa mãe fisicamente do nosso lado, nós sentiremos com certeza um amor muito grande no nosso coração, como ainda hoje eu sinto um amor muito grande no meu coração, que é fruto dessas orações que minha mãe está fazendo no céu por mim e pela minha família. Então não deixe a tristeza habitar o seu coração. Sinta-se, olhe para a imagem de Nossa Senhora, da sua devoção, e repita como o Papa Francisco, nós temos mãe. Amanhã, Maria se fará presente no coração de todos os filhos que choram a perda, a ausência das suas mães. Eu me sinto feliz, porque sei que Maria, ela é mãe, ela acompanha a igreja, e me acompanhará também como mãe dos sacerdotes, e também agora como mãe, devido à nossa orfandade. Deus seja louvado. Então amanhã é um dia de nos alegrarmos, não é isso, Padre? Um dia de muita alegria. Não pode ser um dia de tristeza, amanhã é o Dia das Mães. Sim. E uma última pergunta, Padre. O senhor já respondeu nas entrelinhas, mas para ficar ainda mais sedimentado no coração dos nossos irmãos e irmãs. Nós temos uma frase que nós repetimos continuamente no Exército, nesta família, que é assim, a minha vitória chegou. E o senhor me fez lembrar de uma das nossas guerreiras, a Jane, que há pouco sepultou o seu papai, mas ela ficou o tempo numa intensa oração, rezando, e contou todo o testemunho, e mesmo tendo sepultado o seu papai, no final ela disse, eu tenho certeza que a minha vitória chegou por causa do processo de conversão que o pai dela passou naquela fase final. Então ela cantava, ela dizia, então essa vitória foi exatamente essa salvação eterna, não é? O Senhor me fazia lembrar disso. Mas nessa hora o que dizer para aquelas pessoas? Nós ainda há pouco ouvimos o testemunho desta outra guerreira, mãe do Michelangelo, que rezou, pediu, e o Michelangelo, né, permaneceu entre nós, hoje já com 40 anos. Então, o que responder para aquelas pessoas que se indagam assim, mas Deus não ouviu a minha oração, né? O padre Gilvan rezou tanto, ofereceu as missas, o que aconteceu? Deus não ouviu a oração dele? O que o senhor diria para essas pessoas nessa hora que estão nas lives, que estão no rosário, que rezam, e de repente diante de, não é, uma fatalidade, de algo assim, diz, Deus não ouviu a minha oração, e o coração que se fecha e muitas vezes se revolta, não é? O que o senhor diria para essas pessoas hoje, à luz do seu testemunho, dessa fé que lhe sustenta? Eu digo que você não deve ficar bebendo das perguntas humanas. O porquê, o para quê, por que isso aconteceu agora. Não fique bebendo das perguntas humanas, mas beba das respostas divinas. A grande certeza, Ele está no meio de nós. E durante todo o acontecimento da minha vida, eu procurei beber das respostas divinas. Eu estarei convosco todos os dias. Coragem, eu venci o mundo. Tereis tribulações, tal. Tudo aquilo que Cristo dizia. Vou no céu preparar moradas para vocês. E eu pensava, será que não tem morada para 4 da minha família, se Jesus prometeu? Então, deixe de lado as perguntas humanas e saboreie tudo aquilo que a palavra de Deus
tem nos ensinado, tem nos fortalecido na nossa fé, porque a fé é confiar sem desconfiar. A fé é abandono, a fé é entrega. Por isso é importante alimentar a nossa fé, por isso é importante nunca se desviar dos olhares que Deus tem sobre nós. Nunca perder Deus, porque se a gente perder Deus vai ser muito difícil, aí nós vamos nos lamentar e passaremos quantos anos for preciso, querendo saber as respostas das perguntas que nós devemos fazer. Deus é amor, mas ao mesmo tempo Ele é mistério e se revela nos acontecimentos do cotidiano da nossa vida. E São Paulo vai dizer que nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. E eu não separei dos 4 familiares, jamais vou separar dos meus pais, porque nem a morte pode separar do amor de Cristo. E nós amamos Cristo. Amém. Deus seja louvado. Padre, Deus lhe pague muito. Eu tenho certeza que eu sou apenas uma porta-voz de milhares e milhares, eu não sei, acho que mais de 40 mil guerreiros que são mais, né, que estão conosco nesta noite. E as palavras não chegam, assim, não conseguem expressar o tamanho da nossa gratidão, o quanto o seu testemunho hoje foi este farol que iluminou a vida e o coração de tantos guerreiros. Podemos dizer quantos corações que foram exorcizados pela força desse testemunho, né? O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos que estão vivos, é a prova. Ter o Senhor conosco hoje e a força desse testemunho é a prova de que eles estão nessa eternidade. Tantas pessoas através do Senhor. Deus lhe pague muito e abençoe sempre esta nossa família Exército de São Miguel. Então, eu gostaria de agradecer e dizer para vocês, mais uma vez, como eu falei no início, a importância de rezar uns pelos outros. A comunhão, ela é muito importante. Eu senti toda essa força, eu acredito que veio das paróquias, das pessoas simples e de vocês que aqui diariamente estavam sempre lembrando dessa situação dolorosa que eu estava vivendo. Muito obrigado a vocês. Deus abençoe este instituto. Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham de casa. Amém, Jesus.